Você pediu para eu ler, foi? Sim. Bom. Vinha pela estrada um zabumba bater. Todos correram para ver o que é que era. Vi então um homem todo amarrado de cordas a carregar uma cruz, com outro de chicote na mão, batendo nele. Uma mulher de cabelos compridos, ajoelhada, chorava aos gritos: não mate meu divino filho. Trazia o homem coroa de espinhos na cabeça e corria sangue do seu lombo nu. Não mate o meu divino filho. E o zabumba batendo. Quis correr do lugar e não pude. As minhas pernas estavam enfiadas no chão. Quis falar e não tive voz. Sei que minha tia Maria me carregou do lugar e perdi a fala. Deitaram-me na cama. A cara do homem ensanguentado e os gritos da mãe em agonia me ficaram para sempre. Não me saía da cabeça aquele quadro. Foi nesse dia que me apareceu o puxado, que foi a desgraça da minha vida de menino. Então, isso é o Zé Lins que eu queria. Precisava de um ponto de partida que desse, já de início, essa ideia da personalidade de Zé Lins, uma personalidade bastante dividida e, de certa forma, ao mesmo tempo que era eufórico, tinha uma alegria de viver enorme, era bastante introvertido e muitas vezes até problemático, como a gente vê no transcurso do filme. Então, esse trecho é um trecho pequeno é um pequeno capítulo dos Meus Verdes Anos, que foi o penúltimo, último livro que ele publicou. Isso eu escolhi e eu selecionei porque isso já dá ali, naquele momento, a dimensão da enorme sensibilidade que esse menino tinha. E naquele dia ele diz lá no próprio texto, ele teve a asma, que o povo do Nordeste chama de puxado. No decorrer de todo o filme, quase que numa espécie de compasso binário, ora vão se referir, ou ele próprio aparece em momentos de euforia, né? Ora ele está afetado assim por uma profunda tristeza, compreendeu? Isso é o Zé Lins que eu pretendi ter filmado. Eu me tornei assim uma espécie de fanático por Zé Lins, né? Tanto que eu tenho aí, posso te mostrar aqui, todas as primeiras edições, livros velhos. Ali mesmo tem o Gordos e Magos, está ali, que ontem eu fiz um concerto nele, pus uma cola nele ali, ele está ali, Gordos e Magos, que é um livro de, acho que 43. Eu tenho a primeira edição de Menino de Engenho, que foi em 1932, entendeu? Tenho todos aí. Ensaios, que ele era um grande ensaísta, muita gente não sabe. Rapaz, isso é um troço relativo. Eu só faço filme quando eu não aguento mais, que ele está... Entende? Ele chegou na tampa e eu tenho que fazer, entendeu? A não ser que seja uma coisa repentina que eu goste, e aí, com alguns filmes em Brasília, aconteceu assim, de eu acompanhar um acontecimento político e tal, e fazer aquele filme. Agora, o Zé Lins, é isso que eu estava tentando dizer. O meu pai, eu já contei isso várias vezes, mas é a mesma história, não tem outra, não vou inventar outra. O meu pai, depois do jantar, numa cidade do interior, sem televisão, a luz elétrica acabava às 10 da noite, quando muito. Tinha um motor que a gente ficava ouvindo, quando o motor começava às 6 horas da tarde, assim que escurecia, a gente ouvia pum, 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 era o motor da luz. Aí, vai chegar a luz pá. Quando era 9h30, 10 horas, acabou, não tinha mais rádio, não tinha mais nada. Então, às vezes minha mãe acendia candeeiro de manga, assim, aqui, não sei se sabe, conhece esses candeeiros. E aí meu pai, logo depois de jantar, ainda com luz, ele lia trechos do Zé Lins, principalmente do Menino de Engenho, né, porque era eu, minha irmã, minha mãe, e às vezes aparecia um vizinho, né, para conversar, ficava ali. E aí a gente sentava na mesa e começava ele a ler essas histórias e ele próprio a contar algumas histórias sobre Zé Lins do Rego, porque meu pai era mais novo do que Zé Lins, 10 anos. Mas ele contava as histórias. O Zé Lins estudou nessa cidade onde eu nasci, Itabaiana, que é vizinho do Pilar, 20 minutos de uma cidade para outra. O Zé Lins nasceu no Pilar, eu nasci em Itabaiana. E ele estudou
parte do primário nessa minha cidade, no colégio Nossa Senhora do Carmo. Meu pai também estudou lá, só que meu pai tinha estudado 10 anos depois ou mais. Ele não tinha visto Zé Lins do Rego, mas ele contava as histórias de Zé Lins como se ele tivesse presenciado. Enfeitava o Maracá, compreendeu? E ele era meu pai escrevia muito, e escrevia para jornal e tudo, então ele tinha uma imaginação incrível. Então ele pintava aquilo, eu ficava... Então Zé Lins entrou na minha vida muito cedo. O Zé Lins e um herói do pop chamado Brick Bradford, que saía no Jornal do Comércio do Recife, dia de domingo, colorido, uma história em quadrinho, né? Então eu praticamente aprendi a ler, lendo Brick Bradford, ouvindo as histórias do Zé Lins. Fui em Pilar e aí fui no colégio Zé Lins do Rego para conversar com as crianças, bater aquele papo e tal. E comecei a perguntar. Eles não sabiam, praticamente não sabiam quem era, praticamente. Alguns, teve um menino que era primo, né? Porque a cidade pequena, ele é meu primo. Eu sou primo dele. Mas cadê? Aí ele, não, meu avô vendeu o engenho. E você leu alguma coisa dele? Eu comecei a ler, mas não li tudo não. Olha, no colégio José Lins do Rego, colégio. A minha intenção foi mostrar que realmente as coisas passam no Brasil com, sabe, impunemente, né? Desaparece a memória. Se você brincar, você realmente... Um escritor desse naipe, né? Se a família não se interessa, se o governo não se interessa, se a educação é fraca, o atraso do nosso ensino primário, como a gente chamava antigamente, é brutal, né? Uma coisa cada vez mais de baixo nível, né? Então, tudo isso concorre para o esquecimento. E o Zé Lins já tratava do esquecimento. Então, eu quis acoplar essa coisa. É um filme sobre a perda da memória, compreendeu? E principalmente sobre a decadência. O tempo é inexorável. Se cuidassem da terra, ou melhor, se houvesse uma melhor distribuição da terra, muito provavelmente esses engenhos não teriam chegado no estado que estão. Derruídos completamente, estão no chão. Desde muito tempo, desde que eu fiz o meu primeiro filme, eu queria, depois que eu fiz o filme chamado Romeiros da Guia, que era sobre uma peregrinação, eu queria fazer um filme sobre o Rio Paraíba, que é uma calha importantíssima. Eu digo que a Paraíba é uma dádiva do Paraíba, né? Com aquele negócio do Nilo, né? Que o Egito é uma dádiva do Nilo, né? Mas esse rio era fundamental. Esse rio é onde tem as usinas do açúcar. Hoje estão algumas muito em má situação, falidas e tal, mas foi a grande espinha dorsal da economia daquela região, era o algodão no Alto Sertão e para o litoral, as terras úmidas dos rios. Você vê todo esse Nordeste litorâneo, né? Você desde da Bahia, você vê que ela é toda esgarçada de rios, né? Que correm para o mar, claro, ali. E todos esses rios é exatamente um fator de esse aluvião que junta humus e onde dá a cana-de-açúcar, que é uma indústria, foi a primeira grande indústria brasileira, século XVII. A gente pensa que isso não tem nada a ver com a arte, com o cinema. Tem muito a ver, porque é o homem que está ali. E você não pode dizer, isso aqui não está existindo, está mil maravilhas. Não está. Isso afeta, principalmente no cara nordestino. O nordestino tem que estar pensando nos outros, né? Na sua sorte e, portanto, na sorte dos seus. Por uma questão circunstancial de não ter recursos à mão sempre e rápido, eu não filmo com dinheiro em caixa. Vamos dizer assim, o meu método, que não é método, é pura efeito de uma circunstância que geralmente eu trabalho com muito pouco recurso. Então eu vou fazendo o filme, vou pesquisando, vou juntando o material, vou fazendo a pesquisa, vou filmando, vou descobrindo coisas durante a filmagem, compreendeu? Fui ao Nordeste várias vezes, produção absolutamente independente, às vezes sem nenhum recurso só da minha... Eu tenho uma produtora que só, na verdade, é o nome, não tem uma produtora,
que chama Vertovisão, uma jogada com o nome de Vertovisão. Enfim, e aí vou descobrindo no percurso, compreendeu? Durante a coisa, eu vou descobrindo ou confirmando coisas. É uma entrevista que me passa um dado que eu não tinha e tal. Então eu filmei, fui 3 ou 4 vezes filmar o mundo dos engenhos que estão completamente destruídos, né? Enquanto isso eu penso, né, como todo mundo, você não para de pensar e tal, e vai montando o projeto e ao mesmo tempo filmando, né? O Flight tinha uma visão, aquele negócio o homem nasce natural e tudo, a civilização é que o estraga. Ele tinha uma certa nostalgia do chamado Bon Sauvage, né? O Bon Sauvage, né? Mas é isso, né? O meu filme Romero da Guia, eu tinha visto O Homem da Aranha, que foi o filme que me levou para o documentário. Depois que eu vi O Homem da Aranha, fiquei maluco, eu quero fazer filme assim, imagina. E aí o Romero da Guia eu fiz de propósito com o João Ramiro. A gente escolheu o litoral porque lembrava muito aquelas tomadas de mar, de canoa, de gente, de pescadores e tal, embora não tivesse nada a ver, era apenas um registro de uma romaria, né? Eu não me preocupo com isso, não. Agora, você faz o filme que pode, que deve, que sente e que está na sua sensibilidade, entende? Se você for olhar, o Zé Lins, eu disse há uns 5 anos atrás, foi até capa dessa revista Cinemais, que o documentário pode ser, mesmo mais radical, ele pode ser autobiográfico. Não tem filme mais autobiográfico dos meus, respondo pelos meus, do que esse. Porque é uma contemplação de Zé Lins que eu venho fazendo desde que eu era criança, entendeu? Eu acompanhei isso, eu me vejo, quando eu era adolescente, eu olhava, aquele negócio de adolescente é meio babaca, né? Não sabe da vida ainda. Eu me olhava no espelho, olhava uma foto, tinha fotos de Zé Lins, eu me achava parecido com aquele Zé Lins, um Zé Lins mais novo. Eu pareço com o Zé Lins, né? Porque você se identifica com o seu ídolo, né? Você falou em crise ou reavaliação, o documentário reflexivo, sei lá o quê. Eu descobri, até um pouco tarde, mas você vai trabalhando na edição e você vai vendo. Eu descobri que o Meus Velhos Anos, que é um livro autobiográfico, se entrelaçava, ou era, como eu disse, o avesso do Menino de Engenho. Então, se você for olhar, esse filme, ele é um documentário sobre uma pessoa que existiu, um grande escritor, com seus lances todos de vida, sua morte, seus percalços todos, sua obra, etc. Mas ele trabalha num plano do imaginário que mescla a ficção e o autobiográfico, vamos chamar de documental. Muitas vezes eu tomei liberdades, por exemplo, quando no episódio daquele tiro, são imagens do Menino de Engenho, que não tem tiro nenhum. Eu introduzi o tiro, ele faz uma coisa assim, um impacto na cabeça dele, pá, e é um disparo para contar o episódio do tiro, entende? Tem horas que eu estou com uma imagem do Menino de Engenho, que é ficção, o filme, e um entrevistador em Lisboa pergunta para o Zé Lins do Rego: e quando eras criança, o que querias ser? Uma coisa assim, um sotaque. E ele responde: eu queria ser maquinista de trem. E começa a falar, o trem passa. No Menino de Engenho, que é uma ficção, o trem passa e o Menino de Engenho está ali, junto. E você ouve quando ele diz que admirava muito um maquinista que chamava Chico Diabo, que era o mais, sei lá, ele não fala esse termo, mas o mais charmoso deles, tinha uma bossa, apitava o trem de uma maneira diferente dos outros e tal. Então, de certa forma, essa linha imaginária que tem ficção e documentário, ela está meio apagada, ela está borrada no Menino de Engenho,
no Engenho de Zé Lins, entende? Então essas coisas são relativas. Agora, eu não procurei isso, eu fui procurado, estava na edição e de repente, tá aí. O sertão, ele é a própria ficção. O sertão, o sertanejo, ele é muito... são pessoas... sabe, eles fabulam o tempo todo. Você pega um cantador daquele, é a própria ficção. O cara ele está na mitologia grega, depois fala de ciência, fala de tudo, fala da poesia, entende? E a atmosfera do sertão, olha, ninguém disse melhor isso do que o nosso mestre, o grande mestre, o grão-mestre Ariano Suassuna. Ele sacou isso como ninguém. O sertão é um mundo à parte, um mundo de ficção, talvez. Eu tenho um material copioso assim do rock, né? Um material até grande, que eu fiz há 15 anos atrás. Filmava o show e entrevistava, quando era possível, alguns deles, e aí ia juntando aquilo. Então tem bastante material. E eu me lembro que eu achava que Brasília tinha banda demais. A pessoa falava, tem 200 bandas. Todo edifício que você ia tinha um... E aí eu comecei a ver que aquele pessoal que ia para o exterior com os pais, por exemplo, os diplomatas que saíam de Brasília e iam para o exterior, ficavam 3, 4, 5 anos lá, os filhos iam pré-adolescentes, quando voltavam já era tudo rapazinhos assim, ou rapazes já vinha com material, com o som que eles ouviam lá, era o rock. Aí chegava ali, isso era um fenômeno muito local. Os filhos dos professores, esses que iam fazer pós-graduação, pós-doutorado, toda essa coisa, a mesma coisa, ficava lá 4 anos. Quando voltava, vinha mordido pelo rock e lá vai. E isso adensou esse fenômeno do rock em Brasília. Foi em frente. De repente tinham bandas notáveis, tinha Renato, que tinha morado em Nova York, se não me falha a memória, Renato Russo, conhecia tudo, falava inglês fluentemente e tudo. Aí eu dizia, olha gente, por que vocês não filmam rock, rapaz? Que eu não tenho, primeiro que eu tenho um ouvido muito ruim para música e por isso eu elejo umas poucas coisas. Eu gosto do Baião do Gonzaga como gosto de Mozart, entendeu? Eu vou nessa coisa, mas não sou um pesquisador, etc. E vou ter que ser ajudado nesse filme para dar um sentido a esse material, que é interessante. Tem entrevista com o Renato Russo, com o Herbert Viana, que hoje fisicamente é uma outra pessoa. Mas eu tenho também um material sobre a esplanada do Ministério em Brasília, que eu acompanho desde muito tempo. Eu estou querendo fazer uma espécie de biografia, entre aspas, da esplanada, porque a esplanada, tal como ela está no grande projeto de Brasília, é um lugar para as grandes paradas, festas cívicas, né? E agora, mais recentemente, de uns 5 anos para cá, com terra, sem terra, o movimento negro, o movimento indígena, a mulher dos militares, né, melhor salário, tudo escoa na esplanada do Ministério. Então eu tô com um material que eu gostaria de trabalhar nele. Mas não sei ainda que filme é que eu vou fazer, nem qual deles. Porque eu faço muitas vezes, eu filmo um pouco paralelo, sem ter ainda produção, e depois é que eu vou me definindo, vou lutando nos editais para conseguir recursos, nem sempre consigo. Então faço estilo, às vezes faço estilo sem nenhuma pretensão, porque isso pelo menos me deixa mais relaxado um pouco, né? Descontrai, etc. De repente, quando o pessoal do Cinema Novo estava começando, sentiram a falta de vamos dizer assim, de uma retaguarda, de um ponto de onde eles estavam partindo. Eles sabiam que realmente tinha uma ligação profunda com a cultura brasileira, com essa dualidade que no Brasil é muito forte, o campo e a cidade. Hoje menos, a cidade está um pouco inchada e com essa migração intensa e tudo mais. Não, mas é Humberto Mauro, ele está dizendo tudo, né? Era uma ligação profunda do ponto de vista da autenticidade, da ligação com o mais fundo do país e tudo. Os filmes do Humberto é muito isso, né?
isso levava, no meu entender, leva até hoje, a questão da identidade. O que é isso, né? O que é ser brasileiro? Que, aliás, o Mário de Andrade trocava um pouco. Ele preferia chamar de entidade, porque identidade, né, aquela coisa mais filosófica, a identidade, aquilo que é só, né, que não é permeado. É a identidade, ela é una. Já a entidade não, é uma coisa mais fluida, mais aberta. Essa entidade precisa ser preservada. E precisa, principalmente isso que você levantou aí, de a gente obter, por via de uma imensa capilaridade, que todo brasileiro se tome conhecimento de todos esses fatores com os quais ele muitas vezes ele interage, né, inconscientemente, mas é bom que isso esteja valorizado. O problema da autoestima vem daí, né? Um país que não tem autoestima é presa fácil.